O capítulo segundo, que vai da página 53 até a página 109, ele começa novamente com outro texto, né? Que eu vou ler aqui para vocês, outro pedaço de texto, né? Que é o seguinte: conheci muitos militares na vida. Conheci marechais, generais, paladinos e hetmanes, triunfadores de numerosas campanhas e batalhas. Ouvi suas histórias e lembranças. Vi-os debruçados sobre os mapas, desenhando linhas multicoloridas, fazendo planos, elaborando estratégias. Nessas guerras, no papel, tudo dava certo, tudo funcionava, tudo estava claro e na mais perfeita ordem. Assim tem de ser, explicavam os militares. O exército é, sobretudo, ordem e disciplina. O exército não pode existir sem ordem e disciplina. E, estranhamente, a verdadeira guerra, e olhe que já vi algumas guerras verdadeiras, no que se refere à ordem e disciplina, lembra perfeitamente um bordel tomado pelas chamas. Yasker, meio século de poesia. Novamente, outra citação que fala pra gente sobre a guerra, e no caso, uma citação do ponto de vista do nosso querido bardo Yasker, que também está nessa jornada, junto com a Milva, junto com o Geralt e outros personagens aí. E ele fala pra gente, né, que a guerra não é essa coisa bonitinha que a gente pensa que o bagulho é louco, é feio, e qualquer um que se mete numa guerra, passa uma semana no máximo, o cara vai se arrepender profundamente de estar no meio daquela confusão ali. Geralt, Milva e Asker estão indo rumo ao sul, continuam na sua aventura aí, estilo Hobbit, estilo Senhor dos Anéis, né, nessa caminhada, e eles encontram ali, né, um grupo de vendedores, comerciantes, né, que se aproveitam da situação de guerra para fazer dinheiro, né. Eles vendem armas, né, vendem medicamentos, armaduras e coisas do tipo para ambos os lados da guerra, né. É uma situação bem engraçada, né, por causa que eles têm que fazer ali sempre um joguinho, um teatrinho, eles encontram esse grupo aí, e esses caras, né, esses vendedores, acabam aí acreditando que o Geralt e Asker e Milva, né, são na verdade elfos, né? São elfos. Então eles chegam lá e eles vão tentar vender algumas coisas para eles, né? E o Geralt faz de tudo para permanecer com a sua identidade escondida, né? Como se ele fosse para ele fingir que é um elfo de verdade, né? No fim das contas não dá muito certo, né? Eles acabam descobrindo que esses mercadores estavam guardando uma carga viva, que no caso era um general nilfgaardiano chamado Cahir, ex-general, né? Ele está sendo caçado. E por que ele está sendo guardado com uma mercadoria? Porque tem uma galera indo buscar ele, nilfgaardianos, porque Cahir é um traidor do Estado, né? Um traidor do Império. E eles querem ir lá buscar esse cara, né? E Cahir não é uma pessoa muito querida também por Geralt, porque Cahir foi o responsável, né? Por tentar capturar a Ciri. Ele estava vindo atrás da Ciri, né? E a Ciri acabou se perdendo do Geralt, né? Indo parar no extremo sul, longe dele, por conta desse cara, porque esse cara foi atrás dela, não conseguiu capturar ela, mas por conta dele eles se separaram, né? Então o Geralt tem um ódio tremendo desse personagem, né? E ele acaba libertando ele, né? Mas ele deixa ele à mercê dele mesmo, né? Ele tira ele do caixão e fala, ó, se vira aí, mano. Se vira aí, eu vou meter o pé e vou continuar minha jornada, você não vai andar comigo não. Mas Cahir, malandro que só, fica no encalço dele, mesmo sob ameaça de morte, ele fica ali sempre seguindo esse pessoal aí, e vai chegar uma época mais pra frente do livro no qual que ele vai se juntar a esse grupo. É nesse capítulo também que o Geralt conhece Zoltan Chiev, para quem já jogou os jogos, né, sabe quem é. Zoltan é aquele anão carismático que só, gente boa que só. Ele conhece o Zoltan, que está junto de outro grupo de anões ali, e eles estão ajudando, né, fugitivos, né, fugitivos da guerra, né, camponeses, pessoas pobres da guerra, vítimas da guerra, a conseguir chegar em acampamentos e achar entes queridos e conseguir ficar protegido, né. É claro que ele não está fazendo isso só de bom grado, ele já tinha uma missão, ele já tinha uma jornada também. Aquele pequeno grupo que começou no comecinho, agora é um grupo gigantesco, indo todos ali para a mesma direção, não para o mesmo lugar, mas rumando a mesma direção. Então, enquanto eles estiverem ali coincidindo no mesmo caminho, né, eles vão estar andando juntos. E eles vão fazendo ali boas amizades, se conhecendo melhor, tendo aquelas piadas que o André Sapkowski é mestre em escrever, ele é muito bom, o humor dele é um humor irônico, não é um humor bobão. E, mano,
Quando você menos percebe, você tá dando risada assim, é um bagulho muito louco. É bem legal o humor do Sapolsky. Já no terceiro capítulo desse livro, que dura entre a página 109 a página 147, nós vamos conhecer um novo companheiro aí, que é Emiel Regis, né? Emiel Regis, ele é apresentado pra gente como um herbalista, né? Um cara que... herbalista, médico, ele conhece muito bem de plantas e ervas no geral, e ele manja bastante de medicina, né? E essa é a grande utilidade dele, né? Pro grupo, né? Ele é tomado como médico do grupo, né? Emil Hedges é um personagem muito enigmático, extremamente intelectual, e Geralt até fala várias vezes que, enquanto o Regis fala, né, ele tem vontade de vomitar e de dar um soco nele também, porque ele sempre assume um tom de tutor, né, como se ele estivesse falando com crianças, né. E às vezes ele vai falar algo que é simples, mas ele fala de uma forma toda confusa e complicada, né, rebuscada. Né? Ele é muito inteligente e é muito útil para o grupo e é de bom caráter também. Depois é nos revelado aí que Emil Regis, na verdade, é um vampiro, né? E eles acabam até encontrando o Regis no meio dessa confusão aí, porque tem um pessoal de um vilarejo lá que tá caçando um vampiro e tal, então eles ficam todos meio com medo, poxa, mas tem um vampiro por aqui e tal. O Geralt não leva muita fé, né? Ele que é o cara que trabalha com esse ofício de caçar monstros, vai ouvindo os relatos e fala, mas eu não acho que é um vampiro, mas no fim das contas tem um vampiro sim ali, que é o Regis, mas ele não tá fazendo nada de errado, ele é um vampiro do bem, né, assim por dizer. E o serviço que ele presta para o grupo como médico é extremamente útil. Ele também é bem receptivo, ele recebe esse pessoal na casa dele, na cabana dele, ele mora ali perto de um cemitério, e ele mora lá nesse cemitério, né, com um casebre lá, e ele faz umas bebidas ali, muito boas, a galera enche a cara lá, tem vários episódios muito engraçados nesse capítulo por conta disso, que o pessoal fica embriagado e começa a falar um monte de besteira, começa a se abrir, né, a ser sincero um com o outro. Tem uma questão de um leve romance entre o Geralt e a Milva, mas no final de contas, nesse capítulo mesmo, a gente vê que esse romance não vai rolar, porque o Geralt é um idiota, é um grosseiro, né? E a Milva, apesar de ser uma mulher também grosseira, né? Toda se achando, toda pá, não cola muito bem, né? É aquela questão dos opostos se atraem, né? Como são dois cabeça dura, dois grosseiros, não dá certo, nossa, de jeito nenhum. E aí a gente fica bem claro pra gente que esse romance não vai rolar. Que infelizmente esse romance aí não vai acabar rolando. Mas por culpa do Geralt mesmo. Bem, o capítulo 4 ele dura da página 147 à página 187. Ele começa com dois pequenos pedaços de textos, né? Naquele mesmo esquema que eu já falei para vocês. E eu vou ler esses pequenos pedaços de texto aqui. O primeiro ele começa assim: Vampiro. Assombração, ser humano morto, ressuscitado pelo caos, tendo perdido a primeira vida. Usa a segunda nos horários noturnos. Sai da sepultura ao luar e só consegue se deslocar à luz da lua. Ataca moços ou jovens, peões durante o sono, sem despertá-los, sugando seu doce sangue. Fisiologos. Esse é o livro fictício do qual esse pequeno pedaço de texto foi retirado. E o segundo pedaço de texto que tem aqui logo no comecinho é esse daqui, ó. Os camponeses comeram alho em grande quantidade, e para terem maior segurança penduraram colares de alho ao pescoço. Alguns, especialmente as mulheres, usaram cabeças inteiras de alho para se enfeitar, enfiando-as onde possível. Um cheiro horrível de alho tomou todo o vilarejo e os abegões acreditaram que estavam seguros e imunes à ação e ao efeito do vampiro. Contudo, grande foi seu espanto quando o vampiro chegou à meia-noite, deslocando-se pelo ar, e sem se assustar caiu numa gargalhada, rangendo os dentes, debochando cheio de regozijo. Gritava: é bom que vocês tenham temperado, já que vou consumi-los logo logo, e a carne temperada apetece-me mais. Tempere-se ainda com sal e pimenta, e não se esqueçam da mostarda. Sylvester Burgueldo, Liber Tenebrum, ou Livro de Casos Horripilantes, mas verdadeiros, nunca explicados pela ciência. Esses são os dois primeiros pedaços de texto, e ele já mostra pra gente aí que é nesse capítulo aqui que a gente vai ver um pouco mais das habilidades vampirísticas do nosso querido Regis, né? Ele não vai se mostrar ainda como vampiro, não vamos descobrir isso ainda, mas ele vai fazer certas coisas aí que vai deixar bem claro que ele não é uma pessoa normal.
Nesse capítulo, finalmente, os inocentes, né, as mulheres e as crianças que estavam andando com esse grupo aí, né, rumo ao sul, acabam chegando ali num vilarejo que tem outros refugiados da guerra e elas todas encontram, né, seus maridos, né, e seus parentes, e eles acabam ficando por lá mesmo, né. Tem até uma parte bem legal quando isso acontece, que é o Geralt se enchendo de esperança de que eles vão olhar para trás e vão agradecer, né? Eles de terem ajudado esse pessoal assim encontrar. Mas isso acaba não acontecendo. O Zoltan, né, que é o anão, até fala: pô, você tá esperando o quê? Pô, tá esperando eles agradecerem? Isso não vai acontecer. Porque o Zoltan já tá acostumado a fazer boas ações. E por conta de ser um anão e do jeitão dele mais espalhafatoso, de falar palavrão e coisa do tipo, de ser meio. De ser uma pessoa um pouco mais bruta, né? Das pessoas não o verem como uma boa pessoa, apesar de suas ações dizerem ao contrário. A mesma coisa se aplica ao Geralt. É um cara muito gentil, só que por ter aquela cara toda fechada, aquela postura de brutão, muitas pessoas não o veem como qual. Mesmo ele tendo ações dignas de muitas vezes até de um santo. Só que aí, esse pessoal tá indo embora, né? Mas chega uma criancinha, uma das crianças que estavam com ele lá, e chega lá e fala com eles, ela diz que ela não acredita nas coisas que a mãe dela disseram para ela, de que eles eram homens ruins, bárbaros, né? E que não se devia nada a eles, né? Que na verdade ela acredita que eles são ótimas pessoas sim, né? Boas pessoas de verdade. Ela entrega uma flor para Milva, a Milva fica com os olhos cheios de lágrimas, fica emocionada, porque a Milva era a pessoa no qual ela tinha a melhor relação com essa criança em específico, né? Com essa menina. E aí todo mundo fica meio que emocionado, né? O Zoltan até pede pro gnomo lá dar uma esmeralda para essa criança, fala para ela guardar em segredo para não contar para ninguém, né? E é uma cena bem bonita, bem legal de verdade, até que quando você tá lendo, você também acaba ficando um pouquinho levemente emocionado, né? Não cheguei a chorar, mas confesso que fiquei emocionado. Bem, eles acabam seguindo o rumo deles, né? Ainda nessa cidade, e tá acontecendo meio que um julgamento público ali. Tem um certo cara lá que é o responsável por estar caçando os vampiros ali, né? É um mentor religioso ali da região. E ele tá ali, né? Com uma menina, uma jovem amarrada num tronco ali, falando que ela é uma bruxa, que ela tava ajudando o vampiro, né? Que é ela que tá ajudando o vampiro, né? Que ainda não descobriram aonde tá esse vampiro. E aí, mano, os caras falam, mano, vamos queimar essa menina aqui porque é ela que ajuda, ela é bruxa. Acontece que tem um desenrolar da situação, a gente acaba descobrindo que essa menina ela tem problemas mentais, né? E todo mundo, o pessoal que tá na plateia ali, né? O Geralt, o Yaska, eles ficam ali se lamentando, né? Os Zoltan principalmente, se lamentando, né? Pensando, poxa, velho, só porque a menina tem problema mental, os caras tá achando que é ela que é a bruxa, né? E alguns até falam que na verdade ela tá sendo usada de bode expiatório, né? Que sabem que ela não é a bruxa, mas tipo, vai ela mesma, que é melhor do que nada, entendeu? Pra gente falar que tá resolvendo alguma coisa. Acontece que ele fala algumas coisas, argumenta, né? Porque ele acha que ela é uma bruxa e o pessoal, né? Do grupo, o Zoltan, o Regis também, começam a contra-argumentar e acabam deixando esse mentor aí religioso bem sem graça, porque os argumentos dele são fracos. São extremamente fracos. E aí, quando se trata do grande Regis, o intelectual, sinto muito, mas você precisa aí ler pelo menos uns 50 livros aí por, por mês para conseguir debater com esse cara, porque esse cara é um mestre do debate. E aí o cara fala o seguinte, poxa, mas beleza, então eu vou fazer uma aprovação aqui, né? Aprovação religiosa, né? Algo que ele propôs que ele sabia que ele ia ganhar de qualquer jeito, mas ele propôs, ele falou o seguinte, para você provar de que essa menina aqui não é bruxa, você vai ter que vir aqui, pegar essa ferradura aqui pegando fogo, em brasa, fervendo aqui, né? Um bagulho quentão, sabe aquele ferro vermelho? O bagulho tava fervendo. Vai ter que pegar na mão e levar até a mim. Porque se essa menina foi inocente mesmo e você estiver falando a verdade, a sua mão não vai se queimar, vai ficar sem marca nenhuma. Então vem até a mim e entrega a ferradura. Claro, né? Todo mundo pensou, pô, fodeu, né, velho? Não vou ter o que fazer, o cara vai ganhar, não tem como contra-argumentar, né? Como fazer isso que ele tá pedindo. Só que o Regis, vampirão malandro, ninguém sabia ainda, né? Foi lá e falou, pô, eu aceito o desafio. Ele foi, pegou a ferradura com a maior calma do mundo, entregou pro cara, e o cara ficou boquiaberto, ficou em choque, falou que ele que era o cara que tava ajudando o vampiro, sendo que na verdade ele era o vampiro, só que ninguém sabia ainda.
E os caras tentou acusar ele de qualquer jeito, mas não rolou, porque o administrador local ali, ele também tava defendendo a garota, né? O cara que era meio que o dono daquele field, daquela cidade ali, ele tava também tentando defender a garota. E no fim das contas, deu certo, mas deu certo sem dar certo, porque chega Nilfgaard, os Cavaleiros Negros, né? Assim como eles são descritos, invade a cidade, começa a matar geral, os caras do sul, né? O Império, começa a matar geral e rola uma bagunça muito doida que acaba que é, com Geralt e o Jaskier sendo capturados pelos Imperiais. E o Jaskier tenta com a sua lábia, né, falando, eu sou um grande escritor, escrevo poemas, faço músicas, né, pô, vocês têm que me conhecer e tal, vocês não podem fazer isso comigo. Acaba dando certo de começo, mas no fim das contas, o papinho não cola, porque chega outro general lá, de patente maior, que fala, não, esses caras aí são traidor, o Jaskier tá andando com o Geralt, né, e o Geralt é um inimigo do Estado. E acaba que eles vão ser enforcados. Mas é no próximo capítulo que adivinha quem vai salvar a pele dele, né? De maneira milagrosa, assim como foi a parte dele pegar a ferradura na mão e salvar a garota. Sim, meus caros, vai ser o vampirão do bem, o vampirão gente boa que vai entrar no acampamento e vai salvar geral no próximo capítulo. Para não me alongar mais, eu não vou mais falar de capítulo por capítulo, né? Daqui em diante, eu vou dar um resumão final da história. Bem, o grandíssimo Regis, ele invade o acampamento ali militar e de forma furtiva, né, ele consegue salvar o Geralt e o pessoal, né. Tem uma confusão ali, né, Jaskier acaba levando uma flechada, né, só que ela pega de raspão, é uma cena cômica porque ele acha que ele vai morrer, mas é só uma flecha de raspão, ele sangra bastante, mas não é nada muito sério, né. E aí tem toda uma questão, uma cena dramática logo em seguida, porque o Regis vê aquele monte de sangue, fica ali, né, admirando, né, falando como aquilo é belo, cheiroso e tal, mas ele nem chega a provar o sangue, né. E é ali naquele momento que o bruxo puxa uma espada e fala, mano, você tem que vazar, sai daqui agora. E aí o Regis fala, pô, mas como assim? Só que aí, né, a situação vem à tona, né, o Regis acaba tendo que se mostrar como vampiro de fato, né, o pessoal fica super assustado, é uma cena de se ler bem assustadora, parece do nada se torna um livro meio que de terror, né? A obra de The Witcher, ela se classifica na categoria Dark Fantasy, né? Que é uma fantasia no mundo ruim, no mundo distópico e sombrio, né? Como o próprio nome já diz pra gente, né? Dark Fantasy. E todos os livros sempre têm partes assim, né? Partes que são praticamente como se fosse um livro de terror, né? Que é bem legal de ler. E essa é uma cena extremamente tensa, porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se o Regis vai perder o controle. E vai ficando bem claro pra gente como o Regis é um ser, né, extremamente poderoso. Que, mano, se ele quiser matar geral ali, ele mata. Ele é muito poderoso, não tem nem como bruxo defender. E isso fica mais claro depois quando o Jaskier, mais tarde no livro, pergunta pra ele, poxa, mas se você quisesse matar ele, será que você conseguiria? Aí ele fala, eu prefiro nem tentar. E se eu fizesse, se eu tentasse matar ele, eu não tenho garantia nenhuma de que eu conseguiria. Nem sei se eu conseguiria. Então fica bem claro pra gente que ele não é uma criatura qualquer, né? Porque até então, todas as criaturas que o Geralt encontrou até então, né? Até o momento ele conseguiu dar conta. Mas essa é a primeira que ele fala que ele acha que não tem como. Que ele acabaria perdendo essa luta aí. Então ele prefere nem tentar fazer isso. Regis acaba se mostrando realmente companheiro e vai ganhando a confiança do grupo de pouco a pouco, né? Até chegar no final do livro ele já é amigo de fato, né? Ele ajuda numa questão também um pouco mais tarde ali, porque a Milva descobre que ela tá grávida, né? De ninguém do grupo, não é de ninguém do grupo o filho dela. É de uma época que ela levava os Scoia'tael pra Brooklyn, né? E ela teve uma relação lá com os elfos. Uma relação não, mano. Foi uma orgia mesmo, o bagulho foi louco, mas ela foi que foi porque a justificativa dela foi de que ela não sabia o dia de amanhã, né? Só que o Regis, ele oferece lá um abortivo que ele faz com ervas lá. No fim das contas, todos eles acabam conversando, né? O Geralt conversa com ela e tal, ele acaba sendo bem companheiro, é uma cena muito bonita. E no final das contas, o Geralt, ele conversa com a Milva e faz a Milva se sentir melhor com a decisão dela e tal. E dá tudo certo no final.
ela toma essa erva porque não tem muito o que fazer naquela situação, né? E é isso. Mais pra tarde vai acontecer a cena do aborto dela. Vai ser numa hora bem imprópria, inclusive, porque eles vão estar no meio de uma confusão lá. De novo, no meio da guerra lá entre o norte e o sul. Mas eles vão conseguir dar conta, né? Já adianto de antemão que nada de mal vai acontecer. E o nosso caro Cahir também, ele vai finalmente se juntar ao grupo, né? Ele vai conseguir mostrar suas verdadeiras intenções, né? Ele consegue remediar ali, conversar com o grupo falando que ele tem informações sobre a Ciri, da situação dela e tal, e por conta disso ele consegue se juntar ao grupo, né? Ele consegue mostrar que ele não é uma má pessoa, que convém ao grupo ele estar junto deles, né? Junto do pessoal ali. Nessa cena aí, que eu disse que tem essa confusão entre o exército do norte e do sul, o Cahir acaba ajudando o Geralt, ele acaba comandando o grupo dos soldados do norte para defender uma ponte lá para impedir que os Nilfgaardianos atravessem essa ponte e mate geral. Ele lidera o grupo lá e mostra finalmente pro Geralt que ele é um cara confiável, porque até então, né, ele era um Nilfgaardiano e ele estava matando meio que seus próprios companheiros, né? Então ele mostra de forma definitiva de que o Cahir mudou de lado, né? Pessoal, no final o Geralt ele acaba sendo nomeado um cavaleiro, né, pela rainha desse exército aí que eles estavam comandando. A rainha desse exército chega e fala: quem foi esse grande guerreiro que ajudou a gente? Que o Geralt matou um monte de gente, porque ele é um lutador excepcional. Ela acaba nomeando ele lá, um cavaleiro de Rivia, que era o reino dela, né, Rivia Lyria. E ela fala: de agora em diante você é Geralt de Rivia. E é uma cena bem engraçada, porque ele não acredita no que está acontecendo, que ele está sendo nomeado cavaleiro. E até também é engraçado porque ele já tinha esse apelido, né, de Geralt de Rivia. Apesar dele não ser de Rivia, ele usava esse sobrenome para passar respeito na hora de ser contratado pelas pessoas para matar monstros e tal. Ele adotou o nome de Rivia para ele passar mais respeito. E é isso, pessoal. O livro termina assim, né, com Cahir sendo aceito pelo grupo, com Regis sendo aceito pelo grupo finalmente, mostrando-se extremamente útil para esse grupo. Se não fosse ele, a Milva ia ter que ter o filho, ou o aborto dela ia ser algo catastrófico e ela não ia conseguir sobreviver, e por conta dele ela fica bem. E é basicamente como a primeira parte do livro, né, do primeiro capítulo, né, do Broadening Arms, daquele trecho daquela banda inglesa, da guerra, lá, do companheirismo no meio da guerra. É sobre isso que o livro trata, essa mensagem, né, esse texto está bem no começo do livro, e ele realmente resume toda a obra do Batismo de Fogo de Andrzej Sapkowski. É um livro sobre o companheirismo na guerra. E é isso, pessoal. Agradeço a todos que ficaram até o fim escutando essa resenha, porque ela foi bem longa. Prometo que as próximas vão ser mais curtas e vou fazer de uma maneira um pouco mais geral. Então é isso. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Quando eu terminar o próximo livro, que é A Torre da Andorinha, o 6º livro, eu trago para vocês uma resenha e prometo, vou tentar fazer que ela não passe aí de 12 minutos de resenha. Um abraço e até mais.